Então, o compêndio da Lexio Divina é uma forma simples, prática, acessível de ter na tua mão o resumo de toda a oração de um ano litúrgico. Com esse livro, você não vai perder a tua oração, você vai registrar dia após dia o conteúdo da tua oração. E a oração vai se transformar vida, vai se transformar em decisões, em práticas concretas. Essa palavra é tão poderosa que um só versículo pode mudar toda a sua vida. E o que é a Lexio Divina? A Lexio Divina, como o nome diz, é uma leitura orante da Palavra de Deus. 5 passos, muito simples, e a leitura é algo objetivo. O que é que esses textos falam hoje, concretamente? Lê com calma, lê tranquilamente, lê várias vezes essas 3 leituras. Depois da leitura você tem a meditação. Então a meditação é um movimento de entrar dentro de nós, onde Deus habita no mais profundo de nós, e escutar o que é que Deus quer me falar a mim, naquilo que eu vivo hoje, com essa palavra. A graça da oração. Se Deus me fala, eu respondo. Uma pessoa que ama, responde à pessoa amada. E o 4º passo, a contemplação, que transpassa o teu coração e torna o teu dia todo diferente. E essa palavra deve ficar ruminando no nosso coração ao longo de todo o dia. E o último passo, a resolução. Qual a decisão que eu tomo face a essa palavra? Na escuta do verbo. Bom dia, queridos irmãos, é com muita alegria que nesse sábado, dia 10 de julho, já estamos nessa contagem decrescente, a menos de 3 dias desse belíssimo Festival das Famílias, que queremos acolher você para esse momento de Lexio. Eu ainda estou aqui no Carmo e com muita alegria hoje vamos viver 2 acontecimentos muito bonitos. O acontecimento de novas admissões à vida consagrada, novos jovens que dão um passo dentro do nosso carisma para doar a sua juventude, para serem santos, virgens, puros nesse caminho da vida consagrada, e também um jovem muito querido ao meu coração que vai ser crismado por Dom Alberto. Esse jovem que está conosco desde os 6 anos de idade e que tem passado por tantas etapas de conversão, que agora recebe o dom do Espírito Santo através do sacramento. Então, louvado seja Deus por todos os jovens que se convertem, pelos jovens que recebem sacramentos para se tornarem adultos na fé, mas também por todos os jovens que consagram a sua juventude para a vida consagrada e a serviço da nova evangelização. E hoje, justamente, celebramos um jovem que deu a sua vida pela evangelização da Ásia, Santo Agostinho. Então, Zhao e Hong e seus companheiros. Então, rezemos também pela Ásia hoje, nesse dia muito importante. Estamos no 8º dia da nossa novena de Luiz e Zélia Martin. Eu quero agradecer por todas as noites vividas com essa novena que os casais da comunidade de vida têm proporcionado, têm vivido, e então com muita alegria que queremos viver esses dias. E estamos no 4º dia da novena de Nossa Senhora do Carmo. Então também com amor queremos nos alegrar com essa presença da Virgem Maria e nos preparar também para o aniversário da nossa comunidade. Gênesis 49, 29 a 32, 50, 15 a 26. Depois lhe deu essa ordem: eu vou me reunir aos meus. Enterrai-me junto dos meus pais na gruta que está no campo de Efron, o Eteu, na gruta de Mecpela, diante de Mambré, na terra de Canaã, que Abrão comprara de Efron, o Eteu, como posse funerária. Lá foram enterrados Abrão e sua mulher Sara. Lá foram enterrados Isaque com a sua mulher Rebeca. E lá eu enterrei Lia. O campo e a gruta que nele está, que foram comprados dos filhos de Et. Vendo que o seu pai estava morto, disseram entre si os irmãos de José: e se José for nos tratar como inimigos e nos retribuir todo o mal que lhe fizemos?
Por isso mandaram dizer a José: antes de morrer, teu pai expressou essa vontade. Assim falareis a José: perdoa a teus irmãos seu crime e seu pecado, todo o mal que te fizeram. Agora, pois, queres perdoar o crime dos servos do Deus de teu pai. E José chorou ouvindo as palavras que lhe dirigiam. Vieram os seus próprios irmãos e lançaram-se a seus pés e disseram-lhe: eis-nos aqui como teus escravos. Mas José lhes disse: não tenhais medo algum. Acaso estou no lugar de Deus? O mal que tinhas intenção de fazer-me, o desígnio de Deus o mudou em bem, a fim de cumprir o que se realiza hoje, salvar a vida de um povo numeroso. Agora não temeis, eu vos suscitarei bem como a vossos filhos. E ele os consolou e lhes falou afetuosamente. Assim José e a família do seu pai permaneceram no Egito, e José viveu 110 anos. José viu os filhos de Efraim até a terceira geração, e também os filhos de Maquir, filhos de Manassés, nascidos sobre os joelhos de José. Então José disse a seus irmãos: eu vou morrer, mas Deus vos visitará e vos fará subir deste país para a terra que ele prometeu, com o juramento a Abraão, Isaque e Jacó. E José fez os filhos de Israel jurarem: quando Deus vos visitar, levareis os meus ossos daqui. José morreu com a idade de 110 anos, embalsamaram-no e foi posto num sarcófago no Egito. Que belo ensinamento hoje temos com essa passagem que nos é dado. Acaso estou no lugar de Deus? Isto é, José vai nos dar uma lição tremenda para a vida familiar. Não devemos nos fazer os acusadores nem os julgadores uns dos outros, mas aceitar o mal que nos causaram, sabendo que Deus vai tirar um bem maior. Ele diz isso mesmo, ele diz: não tenhais medo algum, acaso estou no lugar de Deus? O mal que tinhas intenção de fazer, o desígnio de Deus o mudou para bem, a fim de cumprir-se o que hoje se realiza. Na vida em família temos que ter esse olhar muito confiante naquilo que Deus permite. Se Deus permite algum mal, é porque desse mal Ele vai trazer um bem maior. E face ao luto, face às provações, face às discórdias, face às divisões, tantos sofrimentos que podemos viver numa família, temos que ter essa confiança que aquilo que Deus permite é para o nosso bem. Hoje temos a certeza que às vezes Deus nos põe em situação, numa família, em situações de sermos canais da sua misericórdia, de sermos canais da sua providência, de sermos canais do pastoreio. Porque quando o pai morre, agora é esse filho que outrora foi escorraçado, que se torna aquele que vai conduzir esses seus filhos, esses seus irmãos. Então, a alegria de vermos que Deus transforma todas as situações para o bem. Salmo 104, 105, celebrai ao Senhor, invocai o seu nome, anunciai entre os povos as suas façanhas, cantai para ele, tocai, recitai todas as suas maravilhas, gloriai-vos no seu nome santo, alegre-se o coração dos que o buscam, dos que buscam a Senhor. Procurai o Senhor e a sua força, buscai-o sempre a sua face. Descendência de Abraão, seu servo, filho de Jacó, seu escolhido. Ele é o Senhor, nosso Deus, Ele governa a terra inteira. Que bonito vermos o Senhor, que bonito vermos aquilo que o Senhor quer nos revelar, quer nos fazer entrar no seu amor, na sua grandeza, na sua pureza. E certamente Ele quer nos ensinar a procurá-lo, a buscá-lo, a buscar sempre a sua face. Nas dificuldades devemos ter esse olhar que busca procurar a vontade de Deus e que busca encontrar a face do Senhor. O que é que Deus nos quer revelar através daquela situação? E um coração temente a Deus é um coração que vai
fazer memória das maravilhas de Deus. E aqui tem um segredo de saúde mental. Se você se deixa amargurar, se você vai ficar ruminando o mal que te fazem, você vai adoecer. Mas se você publica as maravilhas do Senhor, se você glorifica o Senhor por tudo aquilo que o Senhor faz, mesmo se há dores, mesmo se há sofrimentos, mas se você faz memória do bem e do bem que Deus tira a partir do mal, você tem saúde mental e você vai ajudar muitas pessoas à tua volta nessa boa saúde. Mateus 10 já vai nos lembrar isso mesmo, é o evangelho de hoje. Não existe discípulo superior ao seu mestre, nem servo superior ao seu senhor. Basta que o discípulo se torne como mestre e o servo como seu senhor. Se chamaram Belzebu ao chefe da casa, quanto mais chamarão assim aos seus familiares. Não tenhais medo, portanto, pois nada há de encoberto que não venha a ser descoberto, nem de oculto que não venha a ser revelado. O que vos digo às escuras, dizei-o à luz do dia, e o que vos é dito aos ouvidos, proclamai-o sobre os telhados. Não temeis os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Tomem antes aquele que pode destruir a alma e o corpo na geena. Não se vendem 2 pardais por um asse. E, no entanto, nenhum deles cai em terra sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até mesmo os vossos cabelos foram todos contados. Não tenhais medo, pois valeis muito mais do que pardais. Todo aquele, portanto, que se declarar por mim diante dos homens, também eu me declararei por ele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele que me renegar diante dos homens, também o renegarei diante do meu Pai que está nos céus. Essa palavra, Mateus 10, sempre me lembra os meus primeiros votos. Aprender a se declarar por Jesus diante dos homens. A vida consagrada, e nesse dia vamos ter irmãos que vão se declarar, que vão fazer esse primeiro passo de admissão à vida consagrada. Se declarar por nosso Senhor é permitir também que Deus se declare por nós e que lute pela nossa vocação. Devemos nos declarar como cristãos e por isso te exorto, recebe e usa um sinal de ser cristão. Quando temos a cruz no peito, é dizer ao mundo que amamos nosso Senhor e que Ele deu a vida por nós. Ele, Jesus, já se declarou por mim e que agora é a minha vez, sou eu que devo me declarar por Ele. Essa é a história dos mártires. Os mártires aceitam esse preço de se declararem pelo Senhor. E os primeiros registros de entrada de missionários europeus na China datam do século XIII, quando este império era governado ainda na dinastia de Yuan. O padre franciscano italiano de João de Montecorvino chegou a Pequim em 1294 e em 1299 construiu uma igreja nesta cidade. Em 1305 construiu uma segunda em frente ao Palácio Imperial e fez muitos conventos. Entretanto, depois de muitas vicissitudes, a igreja praticamente desapareceu naquele país, até a chegada do jesuíta italiano, o venerável Matteo Ricci, 1552-1610. Então, teve um verdadeiro reviver. Então, a gente percebe como a evangelização depende de pessoas que se declaram pelo Senhor. Em 1576, o Papa Gregório XIII havia erigido a Diocese de Macau, possessão portuguesa na China, sendo esta a primeira diocese no país, com jurisdição eclesiástica inicial sobre toda a China e o Japão. O padre Matteo Ricci entra na China por esta possessão portuguesa em 1582. Aos poucos se notabilizou por seus conhecimentos em astronomia e ciências, pelo que foi convidado pelo imperador em 1601 a se estabelecer em Pequim, a cidade proibida, sendo o primeiro europeu a entrar nela. O Frei Mateu converteu proeminentes nobres ao catolicismo, como seu colega Chu Gang, que o ajudou na tradução de muitas obras do latim para o chinês. Por isso, a data de chegada de Matteo Ricci na China é considerada como a introdução efetivamente do cristianismo no país. É importante percebermos como o cristianismo avança com pessoas que se declaram claramente por
Nosso Senhor. Entretanto, muitas perseguições vão impedir que se desenvolva a igreja chinesa. Ricci morre em 1610, mas a missão dos jesuítas conseguiu tornar-se uma parte importante da burocracia imperial. E esta só acaba no século XVIII. Depois disso, a igreja da China passou por muitas vicissitudes e em 1721 outro imperador proibiu outras missões cristãs no país. E 3 anos depois ordenava o exílio para o Cantão de todos os missionários, exceto aqueles que trabalhavam na corte imperial, sendo a maioria jesuíta. Em 1736, o ensino da doutrina católica foi punido com o decreto de morte. A supressão da Companhia de Jesus, 1762-1773, mais de 100 anos, e a sua consequente retirada da China, a igreja já contava com 300 mil católicos, mas ficou exposta a sucessivas ondas de perseguição. E eles se tornaram mais severos a partir de 1796 e muitos sacerdotes e fiéis foram martirizados. Mesmo com todas essas dificuldades, a igreja continuou a sobreviver de forma clandestina no país. Do século XVII ao meados do século XIX, mais missionários e fiéis leigos foram mortos, inclusive Monsenhor João Gabriel Torrian, das Missões Exteriores de Paris, que foi decapitado e canonizado. Ora, sucedeu que Zhao Hong, um soldado que escoltou Dom Gabriel Torrian, foi à cidade de Pequim e o acompanhou até ser decapitado. E ficou tão impressionado com a serenidade e a força espiritual do bispo que, apesar de ser torturado, não renegou a fé, que pediu-lhe que o recebesse no seio da igreja. Foi batizado e enviado ao seminário, onde foi ordenado sacerdote diocesano. Então, é preso por ser cristão, ele também sofreu suplícios terríveis e foi decapitado em 1815. E ele vai encabeçar toda uma lista de mártires chineses. No início de 1900, com a Revolução Comunista Chinesa provocada por motivos políticos, novas ondas de perseguição contra os cristãos. E o motivo foi exclusivamente religioso, como comprovaram os documentos históricos. Então, desde então aconteceu uma sangrenta exterminação, matando um infindável número de catequistas leigos, chineses convertidos e sacerdotes chineses. Não puderam ser localizados todos os nomes, porque a destruição e os incêndios continuaram ao longo do novo regime político chinês. A última execução em massa na China, de que se tem notícia, foi no dia 25 de fevereiro de 1930. A Igreja Católica, através de diferentes papas, beatificou 120 mártires chineses que morreram em tempos diversos por causa da sua fidelidade à fé católica. E já dentro dessa lista de 120 mártires temos esses já vividos agora nessa etapa do comunismo. Então, o Papa João Paulo II, no dia 1º de outubro, canonizou esses 120 mártires. Mas podemos rezar pela Ásia, em particular pela China, por todas as perseguições que ainda tem contra a Igreja. Santo Agostinho vai nos dar um comentário hoje dizendo assim: Salomão edificou um templo ao Senhor com este tipo de figura da futura igreja e do corpo do Senhor. Assim como é dito no Evangelho, destruí este templo e em 3 dias o reedificarei, pois como Salomão tinha edificado o famoso templo, edificou para si um templo, aquele que é o verdadeiro Salomão, nosso Senhor Jesus Cristo, o verdadeiro pacífico. Com efeito, o nome de Salomão significa pacífico. Ora, é o verdadeiro pacífico aquele de quem fala o apóstolo. Ele é a nossa paz, aquele que fez de 2 um só povo. Este é o verdadeiro pacífico que uniu em si as 2 paredes, vindas de pontos diferentes. Fez-se pedra angular para o povo dos fiéis vindo dos judeus e do povo também dos fiéis dos pagãos. Fez uma só igreja de 2 povos que o tinham por pedra angular e por isso verdadeiramente pacíficos. Salomão, o filho de Davi e de Betsabeia, o rei de Israel, edificando o templo, era figura deste pacífico.
para que não julgasse ser ele o Salomão que edificou uma casa para Deus, a Escritura, mostrando-te um outro Salomão, assim começa um salmo. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Portanto, o Senhor edifica a casa, o Senhor Jesus Cristo edifica a sua casa. Muitos trabalham nesta construção, mas se não é Ele quem edifica, em vão trabalham os que a constroem. Quais são estes que trabalham na construção? São todos aqueles que na igreja pregam a palavra de Deus, os ministros dos mistérios de Deus. Todos corremos, todos trabalhamos, todos construímos agora, mas antes de nós, todos os outros correram, trabalharam e construíram. No entanto, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a constroem. Por isso, vendo alguns destruí-lo, os apóstolos e Paulo em particular dizem: guardais os dias, anos e meses e tempos. Receio ter trabalhado em vão entre vós. Por saber que ele mesmo era edificado interiormente pelo Senhor, o apóstolo Paulo lamentava estes, porque trabalharam em vão entre eles. Com efeito, nós falamos de fora, mas ele edifica por dentro. Prestemos atenção ao modo como ouvis. Porém, o que pensais só ele sabe. Ele que vê os vossos pensamentos. Ele edifica, ele exorta, ele amedronta, ele abre a inteligência, ele une o vosso espírito à fé. No entanto, nós trabalhamos como operários. O Senhor quer nos dar essa graça de sabermos que Ele constrói a sua igreja, Ele nos edifica. E damos graças a Deus por esses jovens que oferecem as suas vidas para serem colunas esculpidas do templo do Senhor. Não se esqueça, se inscreva hoje mesmo no Festival das Famílias. Olá, me chamo Leandro. E eu me chamo Crícia. Nós somos noivos da comunidade Semente do Verbo. E queremos te fazer um convite muito especial a participar do primeiro Festival Internacional das Famílias, traduzido em 6 línguas. E terá programação para todos da família, para as crianças, para os adolescentes, para os jovens, para os adultos, em especial este ano para os avós. E nós estaremos com vocês na Tenda Teens com o tema Aprender a Amar na Escola da Sagrada Família. Então, desde já, se inscreva em festivaldasfamilias.org. Inscreva toda a sua família para participar conosco desse festival. Esperamos por cada um de vocês. Hoje quero vos dar a conhecer o novo livro de Dom Alberto Taveira Correia, Aos Pés do Senhor. 30 anos de episcopado. É a alegria da editora Sementes do Verbo de pôr à vossa disposição essa belíssima obra, também em colaboração com a Fundação Nazaré de Comunicação. Um legado magnífico, escrito do próprio Dom Alberto Taveira Correia, arcebispo de Belém, e que nos conta o conteúdo da sua vida episcopal. Ter conhecido Dom Alberto há cerca de 25 anos atrás mudou a minha vida, como mudou a vida de milhares de pessoas, já que ninguém fica insensível ao olhar penetrante e à paz inquieta quanto à evangelização. Quando conheci Dom Alberto, experimentei aquilo que o Papa Paulo VI dizia: a Igreja precisa do seu eterno Pentecostes, a Igreja precisa de fogo no seu coração, de palavras nos lábios, de profecia no olhar. A Igreja precisa de ser templo do Espírito Santo, o que quer dizer que ela precisa de pureza total e de vida interior. Dom Alberto, com uma profunda autoridade espiritual, uma escuta profunda, uma enorme capacidade de acompanhar as almas. Estamos diante de um grande homem de Deus. Por causa deste grande legado, vi Dom Alberto sorrir, chorar e permanecer de pé aos pés da cruz do Senhor. Silencioso, capaz de amar, perdoando e experimentando repetidas vezes a pedagogia do golpe da lança. Pro Mundi Vita. Ao ler esse livro, o primeiro de uma coleção que em breve vamos pôr à sua disposição, você vai sorrir, você vai chorar, comover-se, sentir-se impelido a dar também a sua vida a Deus, será movido a dar a vida pelos homens desse tempo, com rostos e marcas concretas. Será movido a dar a vida pela Igreja com amor apaixonado. E você também será regenerado por uma semente incorruptível, que é a palavra viva que permanece para sempre.
Mas prepare-se, porque ao ler esse livro você também será fortemente provocado pela verdade, autenticidade e clareza das palavras bisturi e pelo testemunho deste bispo pai. Seus escritos, frutos de uma profunda oração e de uma intensa missão. Importa evangelizar, mas não de uma maneira decorativa, como que aplicando um verniz superficial, mas de uma maneira vital, em profundidade, e isto até as suas raízes. E para que isso aconteça, devemos permanecer sempre e para sempre aos pés do Senhor. Adquira já o seu livro, uma extraordinária obra que vai abrir-lhe o paraíso, que vai lhe abrir o céu.